Porque eu quero aproveitar a oportunidade que estou com o professor Evandro, e que ele é um grande especialista em China, autor, né, de livros sobre a China, e me vive na China uma parte do ano, professor da Universidade Chinesa, né? E para falar um pouco para a gente sobre a China, sobre o que ele pensa que as oportunidades que a Venezuela é muito importante na América Latina e tudo, mas a gente sabe que a relação comercial do Brasil com a China é o grande parceiro comercial. A China é o grande parceiro comercial do Brasil. E como é que você está vendo a relação comercial, a relação política do Brasil com a China hoje, nesse terceiro governo Lula? Olha, Miguel, essa pergunta ela é muito boa, né? Eu espero aqui fazer uma provocação para ouvir também a Laura, o Leonel sobre isso, né? A sua pergunta é sobre a relação política da política externa brasileira com a China, né? Quer dizer, vamos lá, quando a gente olha inicialmente, no preliminar, né? Quando se trata da relação na China, a gente está cansado de ler e ouvir nos jornais, nos seminários, de que é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, que tem aí um fluxo de comércio de 150 bilhões de dólares, sendo o Brasil superavitário em 40 bilhões, né? E isso, inclusive, é um dos poucos países, né, que a China é deficitária na balança comercial, que tem investimentos chineses, né? A gente vê energia solar, energia eólica, né, nos carros elétricos chegando agora. Então, de fato, esse geralmente o enfoque, né? Agora, eu realmente acho que, do ponto de vista de um diálogo político com a China, importante, estamos falando agora, vamos colocar num nível assim, podemos falar no nível do governo, depois até no nível dos partidos, né? Mas no nível do governo, o diálogo político ele ainda está muito restrito a determinados atores específicos, sobretudo aqueles que são mais ligados à pauta de exportação, ou seja, ao agronegócio. Então, em alguma medida, o agronegócio brasileiro domina a agenda da relação diplomática do Brasil com a China. E também, nesse sentido, a agenda política. Então, o recado está dado, né? Então, esse é um ponto central dessa discussão, né? Então, no momento em que esses exportadores, e aí eu posso resumir, no Brasil exporta esse petróleo, minério e os produtos, e soja, né, sobretudo, mas geralmente o agronegócio é que, de fato, ela tem tomado uma postura, tem uma influência muito grande, né, nessa agenda, né? E as frentes parlamentares Brasil-China, que tem no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar na Câmara dos Deputados Brasil-China, né? A Frente Parlamentar Brasil-China no Senado Federal, os temas de negócios, eles estão muito concentrados na mão dos partidos de direita. É importante dizer isso, né? Que a relação que a China tem, no ponto de vista político do Brasil, ela é uma relação muito fluida e boa, até por conta das questões econômicas, com a direita brasileira, né? Então, e essa extrema-direita que critica tanto o comunismo, é anticomunista, aquela coisa toda, está ganhando um bom dinheiro no comércio com a China, né? Então, ela, na verdade, ela declara amores para a China de manhã e de noite ela vai falar mal para a base dela ali, né? E, obviamente, sempre dando o recado para os Estados Unidos de que com os Estados Unidos é que ela tem um amor, né? E com a China é apenas, né, um encontro casual, né, de conveniência, né? Então, é uma relação extremamente cínica, né, mas que tem conduzido o diálogo econômico e, naturalmente, definido as pautas políticas. Eu não sei o que a China, eu poderia até opinar aqui, mas eu não quero tratar disso, o que a China pensa sobre isso. Provavelmente, para ela, isso está sendo bom do ponto de vista dos interesses comerciais dela, né? Mas do ponto de vista deste governo, que é um governo de coalizão, a banda do governo, que é ligada aos partidos de esquerda, eu costumo dizer o seguinte: ela ainda está perdida, ela não sabe bem como lidar com essa relação, ela não tem uma influência significativa nessa relação. Acho até que a esquerda brasileira ela tem um certo desconforto nessa relação com a China. Se a gente olha uma geração mais antiga, que vem conduzido, né, a esquerda brasileira até os dias de hoje, ela não tem uma relação com a China fluida politicamente, né, não tem amigos chineses, não entende bem o sistema de governança da China.
né? Vamos dizer assim, o campo da esquerda de uma geração mais nova, ela rejeita também, né? Porque ela fica ali com aqueles princípios sacrossantos da democracia e direitos humanos, sem dialogar com a China sobre isso, e a China quer dialogar sobre isso, né? E ela tem muita legitimidade, né? Então, a falta de compreensão do que é o sistema de governança da China e a população chinesa, e a inteligência da população chinesa, me lembra muito bem aqui os comentários da Laura em relação ao povo venezuelano. Então, assim, um país que tem, né, hoje 10 universidades entre as 100 melhores do mundo, né, que tirou 800 milhões de pessoas da pobreza em 40 anos, que tem um nível de educação excepcional. Veja, uma ditadura sanguinária não estaria preocupada, né, em educar a população num nível elevado, né? Então, os chineses são muito inteligentes, não são burros, sabem no contexto todo, inclusive internamente, e estão satisfeitos e não trocariam o sistema chinês pelo nosso. Isso aí eu tenho tranquilidade em dizer isso. Eles olham assim para um país como o Brasil e dizem, não, isso aí não, né? Não é isso que a gente quer. Então, por N motivos, né? Então, acho que do ponto de vista da relação política, nesse sentido, o governo Lula deveria, né, prestar mais atenção nessa relação política. Né? Teve agora a visita recente da Gleisi, da Hoffmann à China, uma pessoa que está descobrindo ali a China, vamos dizer assim, né? Naturalmente, é um pouco exagerado dizer que está descobrindo, mas que não tem um conhecimento, né? E nem relações, né, com a China. Aí, recentemente, foi o José Disseu, né? Então, a gente vê essa movimentação, há uma compreensão, claro, do papel significativo da China hoje no contexto internacional, mas o que eu estou querendo dizer é das relações, né, políticas. Não é tão simples assim essa relação. A China tem um jeito dela de se desenvolver a sua política externa, às vezes até de uma maneira confusa, né? Ela já fez 2 encontros dos partidos políticos do mundo, né? E junta gato, cachorro, galinha, aquela coisa toda para dialogar dentro daquela lógica, né, chinesa, né? Então, quem quer ser amigo de todo mundo acaba não sendo amigo de ninguém, mas tem essas questões também, né? Mas voltando aqui para a nossa cozinha, né? Eu acho que tem temas que precisam ser melhor explorados, e nesse sentido o tema da tecnologia, por exemplo, né? E só para terminar, um comentário meu está longuíssimo, me desculpem, é porque realmente... Mas veja, um exemplo do que eu estou falando, voltando para a questão política, para eu não perder meu foco aqui. Iniciativa Cinturão e Rota, né? A nova Rota da Seda da China. O Brasil sempre manteve-se, né, reticente, né, desde o governo Bolsonaro, e mesmo agora o governo Lula até aqui, de fazer parte, de integrar. Qual é o argumento? Que o Brasil não vai ganhar nada mais com isso, já tem um superávit de 50 bilhões de dólares, um comércio de 150, para que fazer parte da iniciativa Cinturão e Rota? Os investimentos já estão chegando, metade dos investimentos chineses para a América Latina tem o Brasil como destino, então para que se envolver com isso? E ainda tem a questão de como os Estados Unidos vai perceber um ingresso brasileiro nessa iniciativa Cinturão e Rota. Então, via de regra, vamos dizer assim, as instituições de pesquisa, os centros de pesquisa, os deputados dessas frentes e tal de direita, não querem o Brasil na iniciativa Cinturão e Rota, tá? Estão seguindo, portanto, vamos dizer assim, o posicionamento dos Estados Unidos e da Europa nesse sentido, né? E sempre acusando ali aquela lupa, né, nos problemas da iniciativa Cinturão e Rota que tem, e ocultam, né, os benefícios da iniciativa Cinturão e Rota que também tem, né? Então, veja, aí agora, recentemente, o Lula até deu uma declaração de que está disposto a sentar e negociar para falar sobre isso. Era isso que sempre se dizia, né? Eu falava isso em várias outras áreas, que precisa sentar com o governo chinês e dizer, olha só, para fazer parte disso, o que é que eu posso ganhar com isso, né? Bom, e aí se discutir qual seria essa vantagem. A presença da China na América do Sul ela é muito evidente. Então não tem como pensar mais, por exemplo, a integração sul-americana ou Mercosul sem colocar a China na equação e sem dialogar com ela e no contexto desses investimentos externos que a China está fazendo na América do Sul como um todo. Então, fazer parte da iniciativa Cinturão e Rota, considerando que a China é o maior parceiro comercial, que estamos no BRICS, está no NDB, faz todo sentido. Até para poder ter uma capacidade de diálogo e de influência de decisões que podem beneficiar o Brasil, inclusive no acesso ao Pacífico, né? E aí o que acontece? A esquerda se silencia, a direita é contra, o Lula agora sinalizou que quer conversar sobre isso é muito bom, e se eventualmente entrar, adivinha quem é que vai dizer que vai dizer que está sempre ali apoiando e vai querer entrar nessa pauta?
o lado da direita do governo, né? Então, assim, é uma pena que o campo progressista de esquerda não atentou para isso, não queira conhecer a China como ela realmente fique dentro desses discursos que não levam a nada. Novamente eu volto aqui, como a Laura mencionou, o conhecimento, né, que tem da realidade da Venezuela, a mesma coisa em relação à China, né, e fica então todo mundo debatendo em termos de ideias e jogando fumaça, e a gente não vai a lugar nenhum em relação a isso. Então acho que precisa de um direcionamento novo. China não é um país qualquer, o governo precisaria ter aí abrir mais, né, o diálogo com outros autores, tá? Inclusive não ficar tão restrito ao Itamaraty, precisa abrir mais, né, para poder a gente ver possibilidades diferentes, que não fique só limitada ao grão. A gente precisa ir para a mente, né, do grão para a mente, e para isso acho que o campo da esquerda pode colaborar muito.